Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Marcela Bernardi, psicóloga, coach educacional e jornalista. Eu sempre falo sobre educação, eu dou dicas para te ajudar nesse sentido. Antes de começar esse vídeo, então, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana tem vídeo novo por aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a ansiedade. O que fazer se o teu filho é muito ansioso, se está sofrendo com isso? Eu vou te contar também quais são os sinais que podem indicar que ele, ela, teu filho, tua filha, criança, está sofrendo de ansiedade. Bom, se você e a sua família moram no Brasil, saiba que o seu filho está vivendo no país mais ansioso do mundo. Sabia disso? É um dado alarmante. Do mundo inteirinho, qual é o país com o índice mais alto de ansiedade? Brasil. E a taxa de crianças com ansiedade tem crescido muito também. Cerca de 3% da população brasileira que tem entre 0 e 17 anos sofre com distúrbio de ansiedade. E por conta da pandemia, no entanto, essa taxa aumentou, infelizmente. A gente fala hoje em cerca de 6 a 10% de crianças sofrendo com ansiedade. E por quê? Porque o mundo passou por uma mudança gigantesca, brutal. A rotina da criança foi completamente afetada, deixou de fazer o que gostava na escola, lá fora, com os amigos, parentes. Assimilar uma mudança já não é fácil. Uma mudança como essa, brutal, brusca, mais difícil ainda. E em se tratando da infância, o desenvolvimento cognitivo é outro, então é mais complicado ainda para conseguir assimilar tudo isso. Qualquer mudança já mexe com a gente, já traz um certo grau de ansiedade, mas mudanças importantes como essa podem desencadear um distúrbio ou transtorno. E como você, mãe, vai saber, vai perceber como identificar se o filho está sofrendo por conta disso? Lembre-se que você só consegue identificar se estiver sensível, atenta para perceber o que se passa no cotidiano, como seu filho se comporta, como se sente, para conseguir identificar se está apresentando comportamentos diferentes do habitual, do que está acostumado a ter. Investigue também com os adultos que estão sempre por perto, a avó, a professora, a babá. Converse com esses adultos que fazem parte do dia a dia do seu filho para colher mais e mais informações. Puxa, vocês perceberam algo de anormal? Vocês estão identificando algo que seja diferente, que não é o que a criança fazia antes? Porque qualquer comportamento não costumeiro indica que algo pode não ir bem com a criança. E como é uma criança, dificilmente ela mesma vai conseguir identificar a ponto de chegar até você, até algum adulto e verbalizar aquilo, contar, dizer exatamente o que está sentindo e por quê, né? Isso pode acontecer? Pode, maravilhoso quando acontece. Mamãe me falou uma vez que o filho de 10 anos, que já tinha feito algum tempo atrás de acompanhamento terapêutico, um belo dia ele chegou e falou para a mãe: mãe, eu tô sentindo uma tristeza muito grande, eu não tô bem. E eu gostaria de fazer terapia de novo. Olha que bárbaro isso. Tanto o filho conseguir expor para a mãe, identificando ele mesmo que estava sentindo, verbalizando isso, quanto o fato de confiar na mãe, de sentir segurança para falar com ela. Mas muitas vezes não é isso que vai acontecer. Aliás, na maioria das vezes não é. A criança não vai chegar para você e falar exatamente o que está sentindo, o que está afligindo, o que se passa com ela. Como ela demonstra que algo não vai bem então? Haha, boa pergunta, como que você acha? Tendo ataques de raiva, de birra, explodindo emocionalmente, destruindo o brinquedo, e aí alguns sinais que se estão aparecendo valem para você se atentar, porque pode ser sim que haja um transtorno de ansiedade aí. A criança provavelmente pode estar sofrendo com isso. Se ela está apresentando distúrbios alimentares, por exemplo, sendo extremamente seletiva para comer, apresentando distúrbios de sono, dormindo muito ou dormindo pouco, com sono interrompido, ficando mais retraída, mais insegura, com medos paralisantes, medo de coisas que começam a afetar o dia a dia, tudo isso podem sim ser sintomas de ansiedade. Tem até sintomas que somatizam, que aparecem no físico também. Ranger de dentes, roer de unhas, dor constante em algum lugar, cabeça, barriga, alergias. Outras coisas para você ficar atenta: queda no rendimento escolar, desmotivação, oscilações de humor, desde a raiva até a apatia. Então, se isso não era comum, não era normal e agora tem aparecido dessa forma no seu filho, na sua filha, não hesite em buscar ajuda profissional. Por quê? Porque tendo acompanhamento de algum profissional da área da saúde, e aí geralmente o psicólogo é o mais indicado nesses casos,
fica mais fácil tanto você ter o diagnóstico quanto as recomendações do que fazer, como ajudar em casa. E, se for necessário, tratar desde o início para os sintomas não se agravarem. O próprio psicólogo vai indicar a necessidade de se consultar com outro profissional além dele, se for o caso, por exemplo, até de entrar com algum tipo de medicação. Agora, claro que sentir certo nível de ansiedade é normal, então é preciso diferenciar o transtorno, o distúrbio da ansiedade, que é um misto de manifestações físicas, psicológicas, emocionais, como essas que eu mencionei, que aparecem com mais intensidade durante uma crise, do sentimento de ansiedade. Esse sim é passageiro e normal. Então não existe, por exemplo, aquela coisa de não quero mais sentir ansiedade, porque ela é uma emoção que faz parte do ser humano adulto e também criança. Que ajuda a criança a lidar com a ansiedade, além do acompanhamento psicológico se necessário e mesmo em paralelo a ele. Sempre importante aplicar no dia a dia em casa para que se tenha mais resultado. Técnicas de relaxamento, de respiração, então incentivar práticas que acalmam, respiração profunda, e faça isso junto com o teu filho, ele se regula muito por você também. Então vocês sentarem juntos de modo confortável, fechar os olhos, pode colocar uma música relaxante ou até uma meditação guiada, tem várias na internet, pode procurar no YouTube mesmo, meditação para criança, relaxamento infantil, meditação infantil para ansiedade, e respirar com muita calma, puxando o ar pelo nariz, segurando um pouquinho e soltando bem devagarzinho pela boca. Se o teu filho é muito pequeno para conseguir acompanhar uma respiração assim, aí uma sugestão é a técnica do barquinho. Deite a criança, fale que vocês vão brincar de barquinho e na barriga dela, com a barriga dela para cima, coloque um barquinho de papel que vocês podem ter feito juntos e diga para ela prestar atenção no barquinho, ver o tanto que ele sobe e desce, e vão repetindo os movimentos assim. O barquinho sobe e desce de acordo com a respiração. Quanto mais profunda for, mais o barquinho vai se mexer. Isso significa que melhor vai ser, porque a criança está acalmando assim, focada ali naquele momento. E veja, a respiração pode ajudar sim no momento de uma crise de ansiedade, mas essas ideias são especialmente para se trabalhar ao longo dos dias. Quanto mais você for inserindo técnicas de relaxamento no dia a dia, melhor tende a ser o processo de recuperação. Falando aqui em casos que estão em acompanhamento terapêutico mesmo, que precisam dessa intervenção de um psicólogo, de um profissional. Mas independente disso, mesmo que esse não seja o caso do teu filho, exercícios assim de respiração não vão fazer mal. Pelo contrário, só tem benefícios, então pode fazer sempre. Tanto teu filho quanto você fazem super bem para nós adultos também. Outra ideia são aqueles fidget toys, sabe? Então cada vez mais em alta, brinquedinhos para a criança ficar apertando, como pop-it ou bolinhas anti-ansiedade, anti-estresse. Isso é uma forma também dela liberar a ansiedade, de descarregar aquela sensação de alguma forma. E existem vários tipos de ansiedade. Fobias específicas, que são medos típicos de algumas coisas, transtorno de ansiedade de separação, ansiedade generalizada, e aí esse manejo dos sintomas de ansiedade, quando acompanhados de um profissional, agem diretamente nisso. Para os casos de ansiedade social, por exemplo, eu tenho acompanhado algumas crianças que, por ficarem muito tempo sem sair de casa por conta da pandemia, elas estão com muito medo de sair. Então existem técnicas para se trabalhar isso também. Em vez de fazer a criança sair simplesmente a qualquer custo, se ela não consegue, simule situações em casa através de brincadeiras. Brincar de fazer compras no shopping ou no supermercado, e aí essa brincadeira vai fazendo a criança dar bom dia para a moça do caixa, que pode ser você. Logo depois essa criança precisa falar com o vendedor da loja, que pode ser o pai, trocar um produto, elogiar o atendimento da loja, etc, etc. Então, isso vai estimulando essa criança aos pouquinhos, resgatando habilidades sociais para quando ela precisar passar pela situação real que tem sido considerada ansiogênica, por exemplo. São ideias simples e que podem ajudar bastante, mas eu lembro você que, se você tem percebido esses comportamentos que são anormais para o teu filho, anormais porque eles não eram comumente percebidos por você antes e agora você tem percebido tudo isso nele, vale a pena sim você procurar ajuda profissional. Esse acompanhamento se faz necessário sim para os casos de transtorno, de distúrbio de ansiedade infantil. E é assim que você deve olhar para a ansiedade do teu filho. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o teu like, escreve um comentário, me conta o que você pensa a respeito disso e faz sentido para você,
compartilha também com mais alguém esse conteúdo. E seja muito bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Se inscreve por aqui para você não perder nada e se você já está inscrito, ativa o sininho das notificações. Conte comigo, eu espero te ajudar sempre.